O governo acena com a possibilidade de ter uma poupança de 30 bilhões no próximo ano e 40 bilhões no ano subsequente. Todos os cálculos que eu tive acesso, tanto de economistas renomados, como o nosso próprio gabinete, que tentou fazer alguma coisa a respeito, vai em torno de 41 bi, 42 bi nos 2 anos, e não os 70 bi. Não sabemos ainda como vai ficar em função da desidratação que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Isso claramente não é suficiente, tanto não é suficiente que nós já tivemos, após a inflexão de pouco mais de 10,75% dos juros da Selic, um aumento para mais de 12% e uma sinalização já precificada de mais de 14% de taxa Selic. Um ponto significam 50 bilhões de reais, aproximadamente. Nós estamos falando de mais de 150 bilhões contra 40 que o governo apresenta. Nós tivemos uma apreciação do câmbio de mais de quase 30% esse ano, 28% ou 27%. E vejam, isso impacta diretamente na questão da inflação de alimentos das pessoas mais humildes do nosso país. Porque se a inflação média é 4,5%, a inflação de alimentos já está perto de 9% média. Como o nosso país é desigual, podemos supor que em algumas regiões do país isso passa de 10%, de 15%. Ou seja, o governo dá com a mão com a política de ganho real do salário mínimo e retira com as duas, quando tira a credibilidade da política econômica, e isso gera fragilidade, inflação, instabilidade e falta de convicção para que os empreendedores, os investidores façam a geração do emprego e da renda tão necessária no nosso país. Nós temos um problema, eminentes senadores, que é um vício de origem. Eu quero chamar a atenção dos senhores. Nós começamos esse governo com a PEC da transição, que não tem nenhum apelido diferente, apesar de merecer, PEC do fim do mundo, que nos resultou, está aqui, Tesouro Nacional. Em 2023, está sendo fechado ainda em 2024, mas não é muito diferente. Um aumento de despesas de 13,2% real, contra um aumento de receita de 3,4%, quase 4 vezes. Não é à toa que o Brasil tem um crescimento de PIB de 3,2%, a custas de endividamento. Essa situação está se repetindo porque é um problema crônico que se inicia ainda no final de 2022, na transição, quando o governo propõe ao governo que saía, ao parlamento que remanescia, um aumento, um acréscimo de despesas sem a contrapartida de receita dentro do orçamento, e isso desequilibrou as finanças públicas. Nós vimos, por exemplo, a Advocacia Geral da União ingressar com uma ação, senhores, uma ação, junto ao Ministério Público, dizendo que um fake news atribuído ao ministro Galípoli, desculpa, o futuro presidente Galípoli do Banco Central, teria ocasionado essa situação do dólar. O próprio Galípoli hoje desmentiu a AGU, por isso que eu falo que o governo não conversa entre si.